Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um episódio do nosso podcast Jogando Outro Jogo. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Carlos Santos, já venho empreendendo aí há um. Tô batendo quase 10 anos, tá? Então, para ser mais exato, 9 anos aí empreendendo. Empreendendo para aqueles que imaginam que você só precisa ter seu próprio negócio. O meu próprio negócio, eu tive ele durante 6 anos, mas desses últimos 3 anos foi dentro de uma empresa empreendendo. Então, faz sentido o fato de você. é, Ser CLT ou ser contratado, que hoje em dia é muito mais PJ, né, que algumas empresas estão contratando, e também vocês que estão no home office. Cara, é você olhar aquele seu serviço e fazer como se fosse seu. Por mais que não, tem muitos diretores, empresários que olham muito isso, viu? Então, a palavra empreendedorismo, ou ser empreendedor, ele é mais um estilo de vida, que é o quê? É o que muitos de nós queremos, que é uma certa liberdade de poder dar a sua opinião, né, referente àquele trabalho ou empresa, e também essa liberdade que hoje a pandemia trouxe para a gente, que é o tal de você trabalhar no home office. Você pode estar tanto na sua casa, ou se tem parente que mora na praia, no interior, você leva o seu notebook, internet e trabalha de lá também. Então, essa é o tal que a grande maioria fala, e o empreendedor é mais um estilo de vida. Então, para você que também estamos juntos nessa caminhada. Seja bem-vindo aqui ao canal. Deixa lá sua curtida, seu comentário, que assim, isso faz com que a gente consiga trazer pessoas como a convidada de hoje, que realmente vem com um assunto que, por mais que não sabemos da importância, mas a primeira coisa que passa na cabeça é: eu preciso, putz, mas é caro, mas não faz nem ideia do que realmente você está precisando e realmente nem sabe realmente do valor, porque nem tudo é só o preço de se pagar, e sim é o valor que esse profissional e a convidada de hoje, que é especialista, pode trazer para a gente, viu? A gente tem que pensar no médio e longo prazo. Eu estou aprendendo com todos os que passaram por aqui e vou aprender mais uma vez aqui com a convidada de hoje. Tati, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o convite. Olá, Carlos, eu que agradeço o convite. Será um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, obrigado. Galera, vocês perceberam que mais uma vez eu errei, né? Mas, cara, tá tudo certo. Eu até brinco com a galera. Eu falei pro cara, Tati, muito obrigado por ter aceito o convite. Ao contrário, Tati, muito obrigado por ter aceito, né? Estar aqui com a gente, porque assim, é a correria do dia a dia. A Tati, galera, eu fiz uma pequena colinha, Tati, sobre mas a Tati vai poder explicar aqui se eu der aquela errada, viu, galera? Que errar é humano e tá tudo certo. Mas assim, aqui no podcast, como vocês já sabem, é uma troca de ideia que a gente aproveita que o nosso convidado aceitou, né? Tá compartilhando aqui com a gente. E assim, cara, vamos embora, vamos aproveitar aqui o bate-papo. E claro, sempre, sempre, sempre tem uma dica, uma sugestão e uma aula aqui pra gente. A Tati, ela é mãe do Lourenço, ó, do Lourenço. Galera, é internet, né? Instagram tá lá, então aproveita. Ela é advogada, palestrante e é especialista em planejamento e sucessório, especialmente em holding. Holding, falei certo, Tati? Sim, holdings patrimoniais. Ali, ó, hold patrimônio. Ah, eu adoro essa palavra hold. Desde lá de trás, quando a primeira vez que eu escutei, eu falei hold, o que seria hold? Eu não vou falar, não. Vou dar palhinha, vou deixar a Tati falar para eu, né? Vai saber se eu cometo alguma gafe aqui. E a Tati também, além aqui da empresa, é uma empresa, né, Tati? É Machado Moreta Advogados, Sim, um escritório. escritório. E há quanto tempo, Tati, já tem esse escritório? Eu estou nessa caminhada advogada e empreendedora, ou às vezes eu falo empreendedora e advogada, há 7 anos. Ah, Mas eu já 7 anos. estou na área do direito há 20 anos. Uou! Que tá aí, galera. Você que precisa aqui, ó. Lá no final da descrição, vou deixar os contatos da Tati ali. E outra, tem uma outra coisa que a Tati fez recente, hein? Que ó, andei lá dando uma espiadinha. A Tati fez um lançamento, não foi, Tati? Sim, lançamos na última quinta-feira, dia 20 de outubro, nós lançamos um curso para ensinar outros advogados e contadores a trabalhar com holding patrimonial. Que isso, galera. Quem pensou que um dia o lado do direito fosse
como que a gente pode falar? Passado de uma forma, sabe, que nós como população, eu comentei isso com a Tati aqui nos bastidores, eu estou aqui como se fosse população, procurando representá-los e fazer algum tipo de pergunta que para a gente parece muito distante, mas não é, galera, não é. Conheci a Tati nos encontros, né, de empreendedores lá, que eu sempre comento aqui com vocês, então eu agradeço muito que todas as pessoas que estão passando por aqui, eu conheci elas pessoalmente, então aprendi bastante. E quando eu falava de advogado e tal, eu também, a minha crença aqui de tipo, ixi, cara, esse assunto é meio distante e tal, vai falar algumas coisas que parecem muito. E não é, cara. Então, por isso que a Tati vai procurar nos ajudar aqui de alguma forma. Então, vou fazer algum tipo de pergunta que acredito que talvez você do outro lado possa passar pela sua cabeça, mas também é aquilo, ó. Redes sociais, a Tati tem. Então, qualquer dúvida que você tiver também pode chamar. Certo, Tati? Exatamente. Maravilha. Tati, você quer se apresentar de alguma forma aqui para ficar mais completo, né? Porque eu dei uma resumida aqui muito ruim, eu acho. Bom, eu sou Tatiana Machado Moreta, sou advogada, né? Só para a gente reforçar. Eu já atuo na área jurídica há quase 20 anos, tenho meu próprio escritório há 7 anos, tenho um canal no YouTube onde eu falo de planejamento sucessório, de proteção patrimonial, em especial das holdings patrimoniais, e estou nessa jornada empreendedora desde que eu resolvi ter meu próprio escritório. Né, eu trabalhava já trabalhei em multinacional, em departamento jurídico de multinacional, trabalhei em alguns escritórios de pequeno e médio porte, até que um determinado dia foi num determinado dia mesmo, eu falei, eu nunca mais vou trabalhar para ninguém. Eu vou ter, não sei como, vou ter meu próprio escritório. E comecei, quando eu fiz essa declaração, me lembro como se fosse hoje, dia 22 de outubro de 2015, e em novembro de 2015, 16 de novembro de 2015, eu estava abrindo a porta do meu primeiro escritório, sem clientes, sem nada. E aí eu comecei a viver do meu sonho. Então, quando eu chegava domingo à noite, né, que vinha aquela musiquinha do Fantástico, que muita gente se sente depressivo, que amanhã vai ter que trabalhar. Quando vinha isso, eu falava, mas eu vou trabalhar no meu próprio negócio, então tá tudo certo. E desde então eu vivo esse sonho todos os dias, que é trabalhar no meu próprio escritório, poder crescer no meu próprio escritório, conquistar as coisas que eu tenho conquistado, carros, viagens, tudo do meu próprio trabalho, no meu próprio escritório. Então eu falo que eu estou nessa jornada empreendedora, vivendo do meu sonho todos os dias. Caraca, mano, que mensagem! Aí, galera, se prepare, isso é só o comecinho. Ou seja, cara, acredita no seu sonho. Tá aqui a Tati mais uma vez que, putz, melhor do que muitas pessoas que a gente escuta por aí, que está muito distante da gente. A gente, assim, aprende com as pessoas que a gente considerar que estão lá em cima. Ninguém está lá em cima, cara, tá todo mundo na mesma linha e tá tudo certo. Mas é o que a Tati falou, você que se sente um pouco, putz, já vem essa musiquinha de novo do Fantástico. A Tati acabou de nos ensinar, de compartilhar aqui com a gente, né? Eu também passei por isso. Então, é aquilo. A Tati fez acontecer e acreditar nela mesmo. Que massa! Começamos bem, Tati. Gostei dessa. Ô, Tati, e assim, e essa virada de. Podemos falar como foi uma virada de chave? Sim, sim, Decisão, sim. assim. Como você comentou, você não tinha nenhum cliente, você falou assim, não, mas vai ser agora, né? Exatamente. Aquele friozinho na barriga, acredito que tenha batido, né? Aquele friozinho na barriga. E você e como que você iniciou ali para estar de repente, pô, abrir meu escritório e agora como que eu trago o cliente? Você se recorda assim a tal da prospecção, né, de cliente? Como que foi? Foi através de amigos, indicações? Carlos, eu te falo o seguinte: eu nunca tive dúvidas de que eu queria ser advogada. Show. Então, assim, eu sempre trabalhei com algo que eu amei, eu nunca faria outra coisa da vida senão advogar. Então, assim, eu nunca tive dúvida sobre a minha profissão, mas eu não era feliz trabalhando para os outros.
Eu não me encaixava, eu não me enquadrava ali, trabalhando ali para os outros, mesmo em multinacional, mesmo em escritórios aí maiores, de médio porte, eu não me sentia feliz. Então, quando eu tomei essa decisão de ter o meu próprio escritório, para mim foi muito libertador. Então, sim, deu um friozinho na barriga, dá até hoje, viu? E eu ainda estou nesse trabalho, todos os dias eu tenho que sair prospectando clientes. Então, foi muito de acerto e erro. E eu nunca tive medo de, mas e se isso não der certo? Se isso não der certo, a gente vai inventar uma outra estratégia, vai desenvolver uma outra estratégia, vamos começar de novo. Então, eu costumo dizer que eu posso cair 7 vezes que eu vou levantar 8. Então, sempre a prospecção foi na base da persistência, em primeiro lugar, e de acreditar que ia dar certo. Né? Eu sempre tive aquela frase, vai e se der medo, vai com medo mesmo. Então, foi no início de contar para o maior número de pessoas possíveis de que eu estava com meu próprio escritório, para ter aquela coisa boca a boca, e não tinha, a internet não era tão forte como é hoje, né? Então, foi muito aquele trabalho de formiguinha, do boca a boca, até que eu descobri a importância de uma palavra chamada networking. E aí eu comecei a participar de grupos de network. Para você ter uma ideia, quando eu abri o escritório, eu cheguei a fazer panfletos e entregar panfletos na rua, É, para que as pessoas soubessem que eu existia. aquele... Caraca, Tati, isso não conta mais pra gente, porque advogado vai entregar panfleto? Como assim? Então, assim, chamei lá um primo que estava desempregado, ou um marido que eu tinha na época também saía para entregar panfleto. Então, assim, eu fui entregar panfleto para que as pessoas soubessem que eu tinha um escritório ali, onde era o meu primeiro escritório. E a gente fez todo esse trabalho e eu sempre vivi do meu escritório, eu nunca tive outra fonte de renda. Então, foi um trabalho de formiguinha que até hoje eu faço esse trabalho. Lógico que hoje eu não entrego mais panfleto. É, Legal. Mas aí eu aprendi a importância do networking, comecei a participar de grupos de empreendedores, que foi aonde nos conhecemos, participei de mais de um grupo, de mais de uma proposta. Até hoje eu ainda faço parte de grupos de empreendedores. E aí eu comecei a entender que prospecção de clientes é, antes de tudo, relacionamento. Você precisa se relacionar com as pessoas. Você precisa, porque é o que eu falei para você antes de nós iniciarmos aqui. Pessoas compram de pessoas. Hum. Então, mesmo quando eu estou lá no YouTube falando com as pessoas em vídeos que hoje tem mais de 35 mil visualizações, eu sou uma pessoa que estou falando para outras pessoas. Então, até o canal no YouTube foi uma estratégia que eu tive para prospectar mais clientes. Então, criei o canal também que não tinha nenhum inscrito, e aí, de forma orgânica, a gente alcançou um número expressivo, né? Sem investimento. Agora, esse ano que começamos a investir ali no impulsionamento. Então, foi tudo sempre esse trabalho com muito, porque o que você precisa, antes de tudo, é ter paixão pelo que você faz. Porque aí, quando você se apaixona pelo que você faz, o trabalho ele deixa de ser uma obrigação e ele se torna um prazer. Então, eu trabalho com tanto prazer que aí você joga isso para o universo e o universo te devolve. Caraca, que lindo, mano, que lindo. Eu brinco, isso é música para meus ouvidos, porque, cara, a paixão, cara, se for para começar 2 horas da manhã, a Tati vai dar como se estivesse às 8 horas da manhã e tá tudo certo. E é isso que é o tal do resumidamente, quando eu falo para algumas pessoas pessoalmente. Carlos, mas o que que é estilo de vida, né? Que a galera fala, que empreendedor é estilo de vida. É exatamente isso. É uma paixão que você tem que qual o dia que você trabalhar? Hoje é domingo. Mas é um dia normal, gente. O domingo é dia de descanso. É dia de descanso. Mas se for para trabalhar, tá tudo certo, porque é Exatamente. muito diferente, né, Tati? Porque a paixão é o que te move, né? E aí você sai daquela coisa de ter que trabalhar por obrigação, porque você precisa sobreviver, e aí você começa a trabalhar para viver.
Você tem aquele gosto de trabalhar para que você possa viver daquilo. E viver é diferente de sobreviver. Que isso! Vou aproveitar, galera, continuar fazendo minhas anotações. Eu adoro essas dicas e sugestões que são faladas, porque são essas resumos em palavras. Vai anotando que eu particularmente gosto muito, que eu falo, cara, tá aqui, ó. Mais uma vez, eu tô aqui, eu falo muito pra galera, Tati, falo assim, cara, eu tô aqui como aluno, né? No aluno no sentido de anotar. Anotar, não aluno de só ficar escutando. Porque uma coisa que eu acho bacana é isso, desse nosso bate-papo, que é o tal da. Não é uma pergunta que eu te faço, é tipo, Tati, mas e se disso? E você conseguir responder. Então, o aluno é mais por anotar essas dicas e sugestões. Ô, Tati, uma outra coisa que você falou que é muito importantíssimo, que eu já me perguntaram muito sobre isso, essa questão do network, né? Então, assim, hoje o fato da gente estar hoje se relacionando faz o quê? Acho que de foi quase 2 anos de pandemia. Tem praticamente, acho que 3 ou 4 anos que a gente não se vê pessoalmente. E, pô, Carlos, mas como que você falou com a Tati, ela aceitou e, tipo, vocês estão aqui batendo um papo? E realmente, assim, parece que vocês ainda se encontram, né? Parece que vocês nunca ficaram afastados. E é o poder que você falou do networking, né? Então, assim, acredito que o fato de você ter aceito, a gente ter se relacionado, né? Voltado a se relacionar, tem essa questão de a gente ter se encontrado lá atrás, né? Porque Uhum. imagina, se a gente não se conhecesse, eu ia te mandar mensagem, você ia falar, tá, quem é você, cara? Tipo, mais ou menos isso. Quem é você? Não falo, nem te conheço, né? Então é essa a importância. Você poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, até porque você se relacionou com outras pessoas e isso ajuda o seu, né, a sua empresa, né, continuar tendo clientes e crescendo, né? Sim, a questão do networking ela é fundamental, né? E por mais que a gente teve que aprender uma nova forma de se relacionar, né, online, e todo mundo foi obrigado a viver isso, mas eu acho que isso até é uma tendência, né, Carlos? Eu acho que o mercado acabou acelerando uma coisa que ia acontecer de qualquer forma. Mas sim, eu acho que o virtual ele nunca vai substituir o presencial, Uhum. né? Ele complementa, ele ajuda, mas eu acho que nunca vai substituir nada como ali o contato presencial, né? De você estar perto mesmo das pessoas. Mas a gente não pode negar que o virtual ajudou muito, Verdade. né? E essa questão do relacionamento, sim, hoje nós estamos aqui porque lá atrás a gente teve um encontro real, né? Um encontro que a gente trocou informações, que a gente trocou ali a questão do presencial, do visual. Mas é inegável que o virtual veio para complementar e para melhorar, né? Hoje eu atendo clientes até de fora do Brasil por conta do virtual. Que massa. Olha aí, galera, tá vendo? Então, cuidado, cuidado. Vou pegar aqui, só aproveitar essa informação da Tati, que assim, cuidado. Não precisa, não é só nessa telinha que a gente tem que viver, não, gente. Nós somos, como já foi falado, alguns caras famosos, né, melhor dizendo, que, cara, ninguém vai substituir nós como seres humanos, ainda mais brasileiros, cara. A gente adora esse calor humano. É isso que a Tati acabou de falar. Não substitui, imagina só, totalmente distante. Eu não vi a hora de poder realmente encontrar as pessoas pessoalmente, porque, cara, não tenho. É outro relacionamento, mas é isso que a Tati falou. Ela rompeu fronteiras de conseguir falar com o cliente através da internet. Então, isso ia acontecer, né, Tati, como você mencionou, já ia acontecer, só acelerou esse processo e estamos aqui. Tanto que esse é o podcast, né? Normalmente, vamos fazer presencial, mas será que a Tati teria agenda de se locomover de onde ela está até outro lugar? Aproveitei aqui a deixa, consegui fazer esse encontro. E um outro ponto, Tati, referente até, entrando aqui um pouco mais sobre a parte do direito, né? Porque eu comecei a falar isso já, foi para outra onda, que é uma questão da hold, né? Hold, para aqueles que não sabem o que é, ela seria aquela questão de uma empresa que dentro dela tem várias empresas, é mais ou menos isso, né? Sim e não. Ah, Isso legal. seria um tipo de holding, né? Até a gente falou nessa primeira parte do lado empreendedor, né? Do lado da Tatiana empreendedora. Agora vamos entrar para o lado da Tatiana advogada.
Existem vários tipos de holding, né? Existe a holding que a gente fala que é a holding de participação, que é aquela, como você falou, que é uma empresa que tem várias outras empresas debaixo dela, e aí fica essa empresa como a controladora dessas outras que estão embaixo dela, como se fosse um guarda-chuva. Mas quando a gente fala em planejamento sucessório, aí a gente está falando de uma holding patrimonial ou uma holding familiar, como algumas pessoas gostam de chamar. A holding, ela quando a gente fala em planejamento sucessório, uma holding patrimonial, ela é uma empresa que você cria para que ela se torne dona do seu patrimônio. Então, você pega o patrimônio da pessoa física, passa para dentro dessa pessoa jurídica, que é sua, e aí é essa pessoa jurídica que será a dona do seu patrimônio. Então, na sua pessoa física, você não vai ter mais nada. Estará tudo dentro da sua pessoa jurídica criada especificamente para isso. E aí, com essa pessoa jurídica, você tem alguns benefícios. O primeiro deles é você fazer o planejamento sucessório, com uma base de cálculo para fins de imposto menor, e aí você consegue, com planejamento sucessório por meio de holding, economizar até 90% de custo em relação ao processo de inventário. E aí você elimina a necessidade de inventário. Quando aquela pessoa falece, os herdeiros dela não vão mais precisar fazer inventário, porque já foi resolvido em vida. Um outro benefício de você fazer isso é porque quando você tem lá 5 imóveis que você coloca para locação. Esses imóveis, se você aluga na sua pessoa física, você vai tributar ali de imposto de renda até 27,5%. Enquanto que se você faz essa locação por meio de uma holding, de uma pessoa jurídica, essa tributação cai para 11,33%, para menos da metade. E em alguns casos, a gente consegue reduzir para até 6%. Então, você já tem aí uma economia tributária sobre o planejamento sucessório, né? Sobre o processo de inventário, você tem economia tributária sobre renda de locação, então ela serve para 3 pilares, uma holding patrimonial: economia tributária, planejamento sucessório e proteção patrimonial. Por quê? A pessoa que é empresária, ela tem lá uma empresa que ela usa para atividade operacional dela. Se acontecer qualquer problema naquela empresa, uma ação trabalhista, uma ação tributária, se aquela empresa não tiver condições de saldar esse problema, essa dívida, isso vai alcançar a pessoa física do sócio. Mas se os bens do sócio estiver numa outra pessoa jurídica que ela já passou para os herdeiros dela, não vai achar nada na pessoa física dela. Ah, mas isso é ilícito. É ilícito se você fizer quando já tiver o problema. Se você fizer antes dos problemas acontecerem, como forma preventiva, é 100% lícito, é legal e é uma ferramenta permitida e prevista em lei. Que isso? Me perdi até nas anotações aqui. Caraca, Tati, não, não, olha, e olha que eu conheço, né, algumas pessoas, ninguém, nunca tinha escutado isso, nunca, 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 nunca. Até porque talvez é isso, né, nós como população acaba não procurando entender, ou se um dia, quando precisar o contrato, sempre empurrando, e é uma forma que você comentou aqui, a palavra seria prevenção, que é algo que a gente não está acostumado, né, Tati? E às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não vou morrer agora. Quando eu Ai, morrer, meus herdeiros que se resolvam. Entende? Mas às vezes os próprios herdeiros podem estar dispostos a resolver isso enquanto você, que é dono do patrimônio, estiver vivo. Por quê? Tem formas de planejamento sucessório que a gente faz que ou você vai economizar até 90% em impostos, ou você nem vai recolher os impostos que seriam recolhidos lá no inventário. Por quê? Inventário é uma dor de cabeça. Você tem 60 dias depois que a pessoa falece para abrir o inventário. Se você não abrir em 60 dias, você vai pagar aí até 40% de multa. Inventário é demorado, ainda que seja consensual, pode levar anos. Eu tenho inventário aqui no meu escritório de poucos bens que já está durando aí 3 anos, e é um inventário consensual. Então, assim, você resolver em vida, você tem uma flexibilidade que depois da morte seus herdeiros não vão ter para fazer. E as pessoas não conhecem isso, né? legal. Tem pessoas aí que o pai, a mãe faleceram já há 10 anos e não fizeram inventário até hoje.
e alguém vai ter que fazer. Ou perde tudo, né, Tati? Corre esse Não risco? perde, mas o patrimônio, por exemplo, se você tem uma casa que o seu pai faleceu e você não fez inventário, você não consegue vender essa casa. Ah, entendi. Você vai Aí. vender um contrato de gaveta, mas a pessoa nunca vai conseguir registrar lá no cartório de registro de imóveis a transferência da propriedade. Tati, então vamos lá. Vou aproveitar aqui essa informação, porque, claro, de alguma forma, acho que não só eu, mas outras pessoas devem ter também, então, essa forma de prevenção, cada vez mais ficando, amadurecendo essa ideia de procurar fazer uns pequenos investimentos para minha filha ou para minha esposa, a gente não sabe o dia de amanhã, enfim. Mas referente a patrimônio, o meu pai faleceu há 33 anos. Eu tô com 38, não, 35. Foi muito tempo. Eu tinha 3 anos de idade. E eu descobri recente, acho que foi ano passado, que o meu irmão e eu, minha mãe, nós três conversando e tal. E aí realmente tá no nome ainda do meu pai. Eu nem fazia ideia. Porque senão, lá pessoalmente, quando a gente se encontrou, eu já tinha comentado isso contigo já. Tati, me ajuda, como que eu faço? Tem que ir no seu escritório, enfim. Mas assim, em termos de dicas ou sugestões, de repente, para quem está nos ouvindo aqui em algum momento, então, se não me engano, está no nome dele. Então, a minha mãe, ela já tem 72 anos, né? Então, assim, em termos de idade, a gente já fala, putz, e aí e tal. Como está no nome dele, então, o pouco que eu escutei, porque a madrinha da minha filha, ela é advogada, mas ela não exerce muito essa função. Então, ela falou assim, ó, isso, então vai ter que sair do nome do seu pai, passar para o nome da sua mãe, e a sua mãe deixar por escrito que vai ser a de vocês. Eu acho que é usos e frutos, alguma coisa assim que ela comentou. Minha mãe tá, acho que como usos e frutos, que será meu e do meu irmão, enfim. É mais ou menos esse caminho, então, assim, qual que seria uma dica, assim, bem, além de te chamar, ó, galera, manda uma mensagem para a Tati, porque ela te ajuda a esclarecer. Então, eu estou aproveitando aqui o momento e fazendo isso. Então, entrar em contato, procurar, né, realmente um especialista, para saber qual que é o caminho, seria isso, né? Então, Carlos, a gente tem que tomar cuidado, né, com essa questão do advogado, para começar, né? Oh, maravilha. É, tem muitos advogados que atuam aí em todas as áreas, né? E aí, quem sabe muito não sabe nada, né? Ah, Eu costumo dizer assim, quem sabe muito de tudo não sabe nada. Eu costumo dizer que você tem que saber muito de um pouco, e aí boa. você é o especialista, e você precisa saber pouco de muito, para você ter uma visão ampla, Ah, né? Então, assim, não é o fato da pessoa ser advogado que ela tem expertise na área. Eu, por exemplo, não sei opinar sobre um caso criminal, porque eu não atuo nessa área. uhum. Então, quando a gente está falando em sucessão, por exemplo, que é aqui a nossa especialização, porque a gente faz o planejamento sucessório em vida, mas a gente também resolve depois da morte, né? A gente também trabalha com essa questão da sucessão. Então, por exemplo, nesse caso que você trouxe, nesse caso concreto, lógico que eu estou falando de forma superficial, só pelo que você me falou aqui, né? Nada foi analisado, nenhum documento foi analisado. Tem que ser feito o inventário do seu pai, só que aí agora eu vou dar a dica de milhões, Legal. que foi uma solução que eu até já fiz para cliente aqui do escritório. Também tinha um caso de um cliente que o pai tinha falecido há 20 anos, não tinha feito inventário e a mãe já estava idosa e tinha só o meu cliente de herdeiro. Então, o que nós fizemos? Fizemos o inventário do pai. No próprio inventário do pai, nós colocamos uma renúncia da mãe já em favor desse filho, dentro do próprio inventário, e mantivemos o usufruto para a mãe. Então, a mãe doou a parte dela já para o filho, dentro do inventário do pai, mas ela manteve o usufruto daquele imóvel para ela, até ela morrer. Quando ela morrer, como a gente já resolveu essa questão da sucessão dela dentro do inventário do pai, quando ela morrer, esse filho aí, que era o meu cliente, não vai precisar fazer o inventário da mãe, porque já está resolvido. Então, a gente resolveu o inventário da pessoa que já tinha falecido e já fizemos o planejamento sucessório em vida da mãe que ainda estava viva, dentro do inventário do pai que havia falecido. Cara, é Então, isso.
caso, a gente não criou uma holding, É, né? Porque aham. nem tudo, nem todas as questões a gente resolve com holding. Tem muitos advogados hoje, Carlos, que acham que tudo é holding. Ah, falou em planejamento sucessório, é holding. Holding o planejamento sucessório é muito mais do que holding. Então, o bom advogado, o advogado especialista, ele tem uma gama de ferramentas que ele vai saber indicar as melhores para o caso a caso, porque é o que eu falo até no curso que eu lancei na quinta-feira. Holding é para todo mundo? É para todo mundo. Não é impossível qualquer pessoa ter uma holding se ela quiser, mas nem todo mundo é para holding, Uou. né? Pode ser que o seu caso não seja um indicativo para holding, pode ser que para o seu caso, que se você tiver um único imóvel de valor mais modesto, seja caro manter uma holding. Mas aí você tem outras ferramentas dentro do planejamento sucessório para resolver a sua questão. Então, num caso como esse que você me trouxe aqui, de cara eu já falaria: vamos fazer o inventário do pai, e dentro do inventário do pai a gente já resolve a sucessão da mãe. Nossa, olha como foi um pouco mais esclarecedor e prático, né? Porque a advogada da minha filha, ela falou assim, ó, eu não cuido disso, porque eu posso te falar isso, isso e isso, né? Que foi esse passo a passo. Ou seja, ela, então, ó, vou falar até para ela, ó, assiste esse podcast aqui, ó, falei de você, você é uma ótima advogada, porque você falou, cara, não posso me intrometer sobre isso, né? Que legal. Exatamente. E até é ético do advogado, quando não é uma Aí, área que ele domine, aham, dizer: olha, essa não é a minha área de atuação. ético. E eu sempre estou falando isso quando as pessoas vêm me procurar por áreas que eu não atuo. E até agora eu dou uma dica, voltando a gente falar da parte empreendedora, tem muitos advogados que têm medo de ser especialista, porque eles ficam com medo de, mas se eu trabalhar só com essa área aqui, eu vou ter outros clientes que vão me procurar e aí eu não vou atender, eu não vou ter clientes, não terei clientes. Muito pelo contrário, quando você se torna um especialista, aí que você tem mais clientes do que aquele advogado generalista e que pega de tudo. Saquei. Pega essa dica você, advogado, que eu tenho alguns que assiste assim de vez em quando, essa aqui eu vou passar para alguns de vocês. Pega essa dica, porque assim, eu sei que os que eu conheço, né, é muito especialista, civil, criminal, empresarial, é mais nessa linha. Mas, ó, essa dica é da Tati, hein? Você, que é meu amigo, que é advogado, eu sei que você não é generalista, hein? Então pega essa. Compartilha aí, ó, com seus amiguinhos por aí. Até levando não fazendo uma comparação, mas só pegando a questão da área de saúde, que é médico. Existe o ginecologista, o ortopedista, né? É cada um na sua especialidade, né? Exatamente, né? Você não adianta estar com um problema na perna em que um ortopedista iria resolver e você pedir para um cardiologista resolver. O cardiologista cuida de coração, o ortopedista que cuida de perna. Então, se o seu problema é na perna, você tem que procurar o ortopedista. É isso. Então, ó que legal essa informação sua, porque assim, para a população ainda é mais engessado. O advogado, como eu já iniciei falando isso para você, né? Ah, Tati, o advogado é esse aí. Então, Carlos, advogado, especialista, não são todos, né? Isso é essa informação que, ao meu ver, é o que importa, né, para a grande maioria das pessoas, onde eu me incluo também. Porque tem uma parte bem considerável da população que acha que quem é advogado sabe de todas as áreas, de todas as leis existentes e que pode resolver qualquer problema, né? Não é bem assim. Se alguém me ligar num domingo à tarde para querer que eu vá tirar o filho da prisão, eu não tenho expertise para isso. Aí, ó. Legal, legal. Que massa é. É a parte ética e outra, ó. Como que eu posso ajudar outra pessoa? É sendo realmente ético, falar, ó, eu chego até aqui, daqui, essa parte eu não consigo. Ah, Exatamente. que bom, que ótimo, tem ótimos advogados, e ainda bem que eu tenho relacionamento com eles. Te agradecer, Tati, obrigado mesmo, porque assim, em nome de algumas pessoas que eu já, né, vou me encontrando, eu já escutei por aí, por isso que eu estou te fazendo algumas perguntas dessas pessoas que eu já escutei, porque a gente está precisando muito disso. E eu vejo muitas pessoas, Sim, né, perdidas, já vi pessoas procurando um especialista em terapia, porque ela, mas é uma briga lá em casa, essa briga de irmãos, que talvez alguns irmãos não entendem, o outro quer só o dinheiro, o outro quer manter a empresa, enfim. Então, galera, aproveita aqui esse podcast, compartilha, assiste, entre em contato com a Tati, entra lá no escritório dela, que ó, no YouTube, eu fui lá caçar no YouTube.
Deu as informações ali, ó, muito prática. Além disso, do YouTube, que vamos aproveitar, né? Que tá aí, gente. Então vamos aproveitar enquanto eles não estão cobrando nada. Tati, conta pra gente também, porque eu fiquei curioso agora, tá? Porque eu vi ali que dá para baixar acho que é um e-book. Não, não é e-book. Dá para baixar É algum um no checklist. checklist. Essa é a palavra, o checklist. Dá para baixar o checklist, a hora que a gente finalizar aqui já vou baixar, e aproveitar que é gratuitamente. Conta pra gente um pouco, Tati, porque assim, é algo que eu, de alguns conhecidos que são advogados, eu já comentei isso com alguns deles, até porque trabalhei né, numa empresa startup, fazia lançamentos e tal, e lançamento de outros profissionais, e eu achei muito bacana porque o lançamento em si, são informações do seu conhecimento que você, né, está transmitindo e de alguma forma ajudando outros profissionais da área e acaba fazendo também uma ponte para ajudar a população, né? Porque são informações que está se passando. E muitos deles, alguns falam, tem não sei o que da instituição, para não ficar falando o nome, né? Da instituição, que tem isso e aquilo. Eu falei, mas você já se aprofundou para saber? Porque, cara, não é possível, você vai pegar o seu conhecimento, vai chegar o seu dia, você vai levar embora. Ah, mas tem meus clientes, mas é informação, gente. Vamos aproveitar que a internet está por aí. Enfim, aí o que eu, né, gostaria de te fazer a pergunta assim, fala um pouco para gente sobre esse seu lançamento, que eu achei muito bacana. Eu fiz o canal, né, no YouTube, eu fiz esse projeto de falar sobre holdings patrimoniais, e agora a gente está na segunda temporada falando do planejamento sucessório de forma mais ampla, mas ele era voltado à população, né? Era para eu explicar para a população que essa ferramenta existia, a holding, para que servia uma holding, essa questão agora do planejamento sucessório, falando de testamento, falando de regimes de casamento, enfim, falando de toda essa questão patrimonial, mas ele era voltado ao cliente, ao potencial cliente, à população, a esclarecer as dúvidas da população. Mas nisso eu acabei também alcançando um público que é profissional da área, o advogado, o contador, e eu comecei a receber no escritório muitas ligações de advogados querendo mentoria, querendo aprender a trabalhar com isso. Que massa. E aí eu comecei a dar algumas mentorias individuais. Então, eu dei a mentoria para advogado da Bahia, para advogado do Amazonas, para advogado de São Paulo. Comecei a dar essas mentorias individuais para advogados e contadores que gostariam de aprender a trabalhar com isso. Mas acontece que uma mentoria individual, ela é cara, né? Ela não é e trabalhar com holding é um trabalho para quem tem patrimônio, então é um trabalho que tem um ticket médio um pouco maior. Então, se o advogado quer aprender o que eu faço no meu dia a dia para trabalhar com isso, então acaba sendo uma mentoria de valor um pouco mais elevado. E lá mesmo no canal no YouTube, muitos advogados e contadores começaram a deixar mensagem: quando que vem o curso? Quando que você vai dar um curso? Então, inicialmente, fazer um curso não estava nos planos. Mas atendendo essa demanda, e eu, Uhum. empreendedora, vi aí uma oportunidade. Legal. Então, eu fiz este curso voltado para advogados e contadores. Esse curso tem. Quando eu comecei, eu até vou contar um pouquinho da história de como eu comecei a trabalhar nessa área. Essa não é uma área que a gente aprende na faculdade de Direito. Não se Informação, aprende isso na faculdade de Direito. informação importante. Ó, você que está aí no vezes dois, presta atenção aqui, ó. Pega essa informação. Não é Eu só não lá dentro da faculdade. Agora, né? Agora que esse assunto está na moda, eu não sei se agora se as faculdades vão começar a adicionar isso na grade, mas quando eu fiz faculdade, não aprendia-se isso na faculdade, nem se falava disso na faculdade. Mas aí eu abri o meu escritório e eu comecei a procurar áreas que fugiam do tradicional. Então, eu comecei a estudar para que área eu ia, para que lado eu ia, para onde eu queria que meu escritório fosse. E aí eu comecei a pensar, me veio um dia uma ideia de falar, acho que eu vou estudar sobre holdings patrimoniais. Quando eu cheguei nessa área, eu costumo brincar que tudo era mato.
Não Ah, tinha curso, boa. não tinha material, o material que tinha era ruim. Então, eu fui garimpando conhecimento. Aham. E na época eu sempre gostei muito dessa questão de PNL, de autoajuda e tudo. E uma vez lendo um livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação, ele sempre falava do você se tornar um expert em alguma coisa, né? Que é aquela coisa que você vai fazendo a repetição, 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 até que você se torna um expert. E aí eu comecei a estudar sobre holdings patrimoniais, sobre planejamento sucessório todos os dias da minha vida. Comecei a garimpar material, a trabalhar com isso, até que isso entrou dentro de mim. Então, quando eu fiz esse canal, voltando agora na questão do canal, eu comecei a ter essa procura de advogados e contadores, e aí começaram a aparecer muitos cursos. Hoje tem muitos cursos falando sobre esse tema, mas tem cursos aí no mercado que tem mais de 400 aulas. E a pessoa que Nossa. quer começar a trabalhar com isso, ela quer alguma coisa rápida, que ela Tá. possa aprender e já colocar em prática. Uhum. Então, vendo essa necessidade do mercado, eu criei um curso que é o passo a passo. Por quê? Hum. Eu já tive gente me procurando aqui, uma advogada me procurou no escritório e ela falou aqui para assistente aqui do escritório: eu quero ir para o escritório da doutora Tatiana e saber o que ela faz no dia a dia, desde o primeiro atendimento ao cliente até a finalização. Mas um processo de holding, por exemplo, ele pode levar até um ano para ser concluído. Então, como que eu ia ter uma pessoa aqui dentro do meu escritório me Eu ia... acompanhando, Big Brother Brasil, né? Que Então, legal. eu coloquei este conhecimento num passo a passo, num curso rápido. Uhum. É um curso que são 20 passos para se constituir uma holding patrimonial e ele tem 20 aulas. Uau! Então, a gente conseguiu colocar ali o passo a passo do trabalho com holding de forma condensada e simples. E é assim, entrega direta, eu não escondo nada, eu coloquei ali as melhores técnicas e tentei simplificar isso para o advogado e para o contador conseguir ter segurança de passar isso para o cliente. Porque todos os cursos que tem aí na atualidade, a maioria deles, os principais deles, eu já fiz. Então, eu fui pegando ali as melhores técnicas de um e de outro e criei a minha própria técnica. Então, Oh. hoje eu tenho o meu próprio jeito de trabalhar com holding patrimonial. Então, eu condensei tudo isso num curso, sem enrolação, sem ficar me perdendo em conceitos históricos e coisas que não têm grande importância. Eu dou uma leve passada pela parte conceitual, pela parte teórica, e fui ensinar mesmo na prática. Então, tem aulas que eu pego o contrato social de uma holding e abro ali o contrato e vou mostrar na tela o porquê de cada coisa daquele contrato. Então, eu estou ensinando o passo a passo mesmo de como o advogado, o contador, constitui uma holding patrimonial. E além do que está lá na plataforma, bonitinho, em aulas gravadas, ainda terão 4 mentorias ao vivo comigo para tirar dúvidas, discutir casos práticos, trazer o caso da pessoa, para a pessoa ter ali uma assessoria, que era uma coisa que as pessoas vinham me pedindo, mas eu não tinha como atender a demanda de forma individual. E daí que veio essa ideia desse curso que foi lançado na última quinta-feira. Que massa! Adorei, adorei. Simples, prático, direto. É o momento que a gente vive, né? É o momento que a gente vive, é tipo, muito prático, tudo rápido. E o rápido, né, Tati, também não quer dizer que a pessoa, ela, só isso vai funcionar. Talvez até um acompanhamento, como você disse, né? Vai ter uma mentoria ali contigo, até porque vai pintar dúvidas, vai ter, né, alguns tipos de informação que, tá, Tati, isso aqui eu entendi, mas não entendi, quero passar direto. Então, é necessário, eu falo isso porque eu vivenciei isso, né, nos últimos 3 anos. O acompanhamento, ele realmente é o que faz, além da pessoa se sentir segura, né, pelo conteúdo, pelo curso que já está, que é o primeiro passo. Cara, você tem que ter essa informação para poder avançar. E avançando, aí é aquilo, né? É a porta para dentro, né, Tati? Que aí você Uhum. provavelmente abre um pouco mais, realmente, sobre o que tem de informação. Porque é aquilo, o bacana que eu achei aqui que eu falei, de ser rápido, prático, direto, porque
será que a pessoa ela vai se adaptar com aquilo? Porque é como você falou, né? Não chega a ser o generalista. O generalista vem aqui, pega o curso e tipo, mais um pouquinho. Calma, gente, né? Então, assim, vamos pensar também no próximo, que eu acredito que a Tati, que eu já conheci pessoalmente, que eu venho acompanhando, assim, à distância, né, de informação de conteúdo, não é para, tipo, cara, passei e tá na mão da pessoa e se vira. Não, cara, faz o acompanhamento. E, Tati, parabéns, viu? Parabéns por fazer assim, nascer um filho, mais um filho, né? Vai ter que agora alimentar aí, porque acredito que vai ajudar bastante, né, as pessoas, né? Os advogados em si, mas a informação, porque isso vai tirar de você, fazer com que você, né, transmite isso de alguma forma, as informações para os advogados e para a população também, né? Não, e Carlos, é uma coisa que eu falo dentro do próprio curso, né? Não é que a pessoa faz esse curso e ela já se tornou o maior especialista em holding. Uhum. Porque uma questão que eu falo no próprio curso é que você tem que estudar. Aí. Conhecimento é poder. Então, quanto mais você estudar, fez o meu curso, faz os outros cursos que estão aí também no mercado. Não é porque você fez o meu que eu estou concorrendo com os outros e não faça nenhum outro. Eu mesma fiz os principais cursos que estão aí no mercado, eu fiz. É, eu já tenho 2 pós-graduações e estou na terceira, então até hoje eu ainda não parei de estudar. Eu estou agora concluindo uma pós-graduação na FGV em planejamento sucessório. Então, assim, você não pode nunca parar de estudar. Você não pode achar eu já sei tudo daquela área e eu não vou estudar mais. Não, eu continuo fazendo os cursos das outras pessoas que dão esse curso, porque pode ser que ela tenha uma visão sobre determinada coisa que de repente eu não tive. Então, eu vou ter um insight, de repente, que vem de uma outra pessoa. Então, assim, eu falo isso dentro de uma aula do curso. Continue estudando. Conhecimento é poder. Então, para você realmente se tornar um especialista, não pare de estudar nunca. Que top, gente. É isso, cara. Galera, é isso. Eu fiz um post recente com tudo isso que a gente está vivenciando aqui, ó, para quem está assistindo muitos depois de 2022, estamos vivendo nesse momento de tipo eleição. Não é o tema aqui, mas é só para assim, a galera tá muito turbinada de informação, a gente sabe para onde que cada um tem o livre. Vamos aproveitar que por enquanto temos o livre-arbítrio e assim, você pode decidir aquilo que você quer, mas é informação. Eu fiz um post que é uma placa com um cara, estava no estádio, ele colocou: estude. Esse é o único medo que eles têm de você. Porque quanto mais informação você tem, como a Tati acabou de comentar, o conhecimento ele é poder, gente. Então, estude. Se você assistir esse podcast, assiste o outro, que assiste o outro, faz comentário, vai buscando informação. Olha aí a Tati, terceira após, né, Tati? É a minha terceira pós-graduação. Já tem o escritório dela, já tem. Por que que ela está continuando? Conhecimento e poder, gente. É isso. Continue. E eu não vou parar por aqui, viu, Carlos? Ainda penso no mestrado e, quem sabe, um doutorado. Ô, louco! Que massa! Eu estaria aqui acompanhando. Que massa, Tati. Parabéns. E obrigado por essa informação, porque eu dei essa virada de chave recente, né? Porque eu já me formei em administração, mas há muito tempo atrás. E eu já venho carregando essa bateria de tipo, vamos se especializar, queridão? Vamos lá? Então já estou preparando aí os próximos passos, um MBA aí que eu vou fazer, já está decidido. É só virar o ano aí que já deu start. Muito bom, muito bom. O Carlos, Obrigado. a minha segunda pós-graduação eu fiz durante a pandemia. Eu vi lá uma pós-graduação online e falei, vou fazer, né? Estamos em casa recolhidos, só vou fazer uma pós-graduação. Olha aí. Aproveitou aquele momento, né, Tati? Muito bom. Muito massa, muito massa. Pô, Tati, que massa. Pô, assim, parabéns, pelo curso. Mais um filho seu nascendo aí para a galera, agora para dividir para a população. Conhecimento, gente, conhecimento. Vamos compartilhar, vamos transmitir. Também calma, também, não sai falando muita bobagem, não, tá? Porque é o que mais tem aí. Tem muita bobagem, mas também tem muita coisa séria, como o curso da Tati. Porque eu, particularmente, o que tiver de informação ali, ainda mais agora, essa pergunta que eu fiz para ela é algo que eu provavelmente venha a passar, mas assim, tem eu e meu irmão, conversar com meu irmão, vou aqui, falando aqui publicamente, vou entrar em contato com a Tati, ver como que funciona isso, e quiçá, vou aproveitar aqui e já falar para a Tati, Tati, a gente vai voltar a fazer esse bate-papo, porque
Tem gente que é assim, ah, chegou aqui para sua informação, mas daqui a um tempo, como que funcionou? Porque as coisas estão muito rápidas, né? Então aqui já te faço convite por aqui, já está registrado. A gente vai voltar a falar sobre isso, galera, porque tem que entrar em ação, a gente tem que pegar essas informações que a gente aprendeu aqui com a Tati e trazer de alguma forma para o nosso cotidiano, para o nosso, como o episódio anterior, que a gente falou ali sobre economia e finanças. A economia e finanças tem a ver com a advocacia? Tem a ver, cara. Acabamos de falar sobre patrimonial, né, Tati? Tem tudo a ver, Exatamente. tem tudo a ver. Tati, e o seu escritório, só para também até deixar registrado, porque, né, ele fica em qual região? Meu Cidade? escritório hoje fica em Alphaville, que é Ah, mais uma evolução, né? Eu comecei com um escritorinho bem pequenininho lá na zona norte de São Paulo, na Casa Verde, numa rua bem residencial ali, e hoje eu estou num belíssimo prédio comercial em Alphaville. que Então eu massa! falo isso não para ela está se mostrando. Não, Não, eu falo isso como um incentivo a quem está começando a empreender. é, é isso. E fora que assim, Tati, como você falou, empreendedor ou quem tem uma visão diferente, né? Então, quem tem uma visão diferente enxerga o que você falou, porque é uma crescente, como você falou. Tati, como que você começou? Cara, na Zona Norte, na Rua X, era assim, era assado. E agora onde você tá? Então, e os bastidores, né, Tati? Ninguém conta isso, né? Ninguém quer saber, né, Tati? Que é o que nós falamos, né, nos nossos bastidores aqui, quem vê close não vê corre, né? Olha aí, exatamente, exatamente. E faz quanto tempo, Tati, já tá nessa região da Faville? Em Alphaville, nós estamos há um pouco mais de um ano, que estamos aqui em Alphaville. Cheguei a fechar o escritório durante a pandemia, não encerrar o escritório, o ponto físico, eu cheguei a fechar o ponto físico. No início desse ano, por exemplo, eu passei uma temporada na casa do meu irmão que mora em Portugal, trabalhei lá de Portugal, atendi clientes lá de Portugal, Que massa! não que moravam lá, né? Eu estando em Portugal, fiz atendimentos online lá de Portugal. E aí estamos aqui em Alphaville há um pouquinho mais de um ano. Caraca! Ô, Tati, funcionou tranquilamente, né? Você lá, seus clientes aqui. Funcionou tranquilamente, mesmo com a questão do fuso horário, né? Que eu estava 4 horas à frente do Brasil, Uhum. mas super funcionou. Eu dei entrevista para uma TV brasileira enquanto eu estava lá em Portugal, tá até lá no canal no YouTube essa entrevista. Então, assim, eu não tive problema algum de trabalhar lá de Portugal, por exemplo, à distância. Galera, a gente tem que aprender a utilizar mais essa internet, que está nas nossas mãos. Tá, tipo, eu posso pegar esse link da sua entrevista e deixar na descrição? Claro, pode pegar sim, uma Legal, entrevista que nós falamos sobre testamento. E tá lá a entrevista que nós demos no canal do YouTube. que massa. Aí, galera, eu já fiz o convite para a Tati e ela já deixou aqui um tema, hein? Testamento. Para a gente se aprofundar um pouco mais. Talvez acredito que não só aqui, mas lá nos canais da Tati, que vou deixar ali na descrição. A Tati provavelmente já deve ter comentado sobre isso, então é interessante para a gente ficar informado, tá, galera? Sobre isso. Não estou te falando que quem sou eu, né, para estar falando isso para vocês, mas assim, é informação que eu recebi das pessoas como a Tati, que são especialistas, e fala, galera, procura aí, hoje tem um canal na internet, tá tudo por aí, procura as pequenas informações, que é o básico que nós nem isso sabemos. Então, vamos aproveitar, segue lá a Tati, galera, vamos acompanhar, porque vai nos ajudar, viu, a ter esse básico aí, para depois, quando eu chegar aqui, quando eu chamar a Tati no particular, eu vou saber pelo menos o básico do que passar para ela, não vou chegar cru, né, Tati? Exatamente. Maravilha. Tati, quer deixar aqui seus canais, a maneira que as pessoas possam te encontrar? Porque eu vou deixar na descrição, mas é interessante deixar aqui também. Para quem quiser saber de todas as ferramentas disponíveis para planejamento sucessório, nós temos lá o canal do Machado Moreta Advocacia no YouTube, Moreta com 2 T's, assim como o meu sobrenome. E lá no canal tem mais de 20 vídeos gratuitos, vídeos com muita informação sobre holding patrimonial, sobre regime de casamento, testamentos, enfim, com todas as ferramentas. Lá estamos agora na nossa segunda temporada de lives falando sobre esse tema.
Tem lá o vídeo de lançamento do curso, né? Para quem quiser se aprofundar, quem quiser conhecer o curso, tem lá também no nosso canal. E tem nossas redes sociais, né? Facebook e Instagram. Tem o meu Instagram pessoal, Tatiana Machado Moreta, _, advogada, e o do escritório também, Machado Moreta Advocacia, no Instagram e no Facebook. Que show, show de bola. Tati, uma outra coisa também. Se te mandarem mensagem, é você que responde? Às vezes sim, às vezes não. Então tá bom. Porque tem isso, né? Ultimamente é legal a gente deixar, porque assim, imagina, você está atendendo algum cliente e a galera, não, mas eu quero falar com a Tati. Calma, galera, nem sempre, né? Algumas vezes as pessoas são direcionadas para o atendimento aqui do escritório, até para que elas possam marcar uma consulta, né? Ter Uhum. maiores informações do atendimento, mas assim, algumas pessoas hoje não pensam que não, mas algumas coisas sou eu mesma que respondo, principalmente lá no canal do YouTube, né? Nós temos o canal do YouTube em que recebe dezenas de perguntas e algumas vezes sou eu que respondo. Eu tenho já a equipe, né, aqui que responde, mas muitas vezes eu procuro responder todo mundo. Não tem nenhuma pergunta no YouTube que fica sem resposta, por exemplo. Pode demorar um pouco para a gente responder, né, por conta da demanda, mas nenhuma pergunta lá até hoje ficou sem resposta. Show, show de bola. Tati, gratidão. Obrigado aqui por compartilhar isso com a gente. Obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que isso é uma moeda que não é realmente assim, não tem valor, né, para colocar em cima disso. Muito obrigado, gratidão. E nos vemos em breve. Quer deixar algum recado final? Um recado final seria indicação de filme, falando sobre empreendedorismo, né? Indicação de filme ou algum livro que você fala, ó, esse daqui eu acho muito bacana. Se você puder compartilhar. Carlos, eu que agradeço pelo convite. A gente falou aqui dos meus dois assuntos favoritos, né? O empreendedorismo e o direito, né? Ah, que Principalmente legal. falar do planejamento sucessório das holdings patrimoniais são os meus dois assuntos favoritos. E falar da história empreendedora é algo que eu não me canso nunca. E eu gosto da minha história, né? Eu gosto de como ela se criou. E gosto de cada pedacinho dela. É uma montanha russa? É uma montanha russa, tem seus altos e baixos. Mas eu não troco a minha vida por nenhuma outra. Eu não voltaria a trabalhar, por exemplo, né, num escritório de outra pessoa, na empresa de outra pessoa. Eu gosto da minha trajetória, porque eu acho que, como recado final, né, mais importante do que o destino é o trajeto, né? Então, eu gosto desse trajeto, eu gosto porque eu ainda estou no trajeto. Então, eu gosto disso, gosto de falar desse tema. E para a gente falar em empreendedorismo, tem dois filmes que me marcaram muito, que é o filme que fala da história do Walt Disney, né, que é o Wall antes do Mickey. É um filme muito inspirador. E tem também aquele filme que fala da história do McDonald's, né, o Fome de Poder. Esse é um filme também bem impactante para quem quer empreender, e ali traz questões empresariais muito importantes, né? Eu não vou dar spoiler aqui do filme, mas tem umas questões ali do ponto de vista empresarial que são de suma importância, né? Então, são esses dois filmes que eu deixo. E também assistir o nosso canal no YouTube, que ali tem vídeos muito interessantes para quem quer saber mais dessas questões que nós abordamos aqui agora. Ah, muito massa, gostei, gostei dessa. Eu vou falar isso pra galera. Fala sobre o seu canal, não só dos outros aí, ó. A Tati já mandou ver. Porque realmente tem, galera. Eu falo isso porque tem até um vídeo lá que tem a Tati e tem sempre me fugiu o nome dele, mas ele falava muito sobre finanças pessoais, que eu já estive presente com O ele também. Fábio Iório. Isso, Iori, Fábio, Fabião. O Fábio Eu- Iori, ele estava no nosso programa de estreia, e eu vou deixar aqui registrado, e eu tenho certeza que ele vai assistir, que, na minha visão, ele é o melhor planejador financeiro que eu conheço. Né? Ele é mestre em finanças, é professor de finanças em universidade,
Então, assim, a minha admiração por ele, ele sabe que é eterna ali. E ali ele sempre dá um show de conhecimento. Até nos grupos que nós fazíamos parte, né? Ele chegou a dar palestras, e ele dá um show de conhecimento. Esse é um vídeo que vale bastante a pena assistir. É. Eu já mandei mensagem para ele. Ele é muito bom, cara. Eu gosto dele. Muito, muito didático. Igual a Tati, que é muito didático na hora de falar. Claro, objetivo direto. Muito bom, muito E bom. uma pessoa muito do bem, né? Exato. Nossa, muito, muito. É um cara que ele vai passar por aqui porque eu vou atrás dele. Vai sim, esse vale a pena. Esse eu quero assistir muito, eu quero assistir todos, né? Mas o dele, como eu tenho um carinho especial por ele, eu quero assistir muito. Muito mágico, Fabião, tá bom. Fabião, agradecimento também, viu? Porque você abriu a porta para mim, eu nunca esqueço, nunca esqueço. Chegou frente a frente e foi me explicar o básico que eu não sabia. Gratidão, viu? Deixei registrado aqui também, viu? Agradecimento. Massa, Tati, mais uma vez, gratidão. Sucesso para você. Sabe que se precisar de alguma coisa aí, estamos por aqui, a gente vai se falar e vou te chamar no particular lá para a gente entrar nesses detalhes e marcar uma consulta contigo, tá bom? Tá certo, obrigada, Carlos. Sucesso para nós, É sempre. nóis. Sempre. Felicidade urgente para todos. Exato. Vamos junto. Até mais, chat. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais.